Olá, tudo bem com você? Hoje, no nosso tema, nós vamos falar de como falar de Deus para os meus filhos. Neste vídeo, eu vou te ensinar na prática uma alternativa muito eficaz de como você fala de Deus para os seus filhos. Ainda vou te dar uma indicação de ouro que eu usei e uso com as nossas filhas e com o meu neto. E até hoje tem trazido resultados. Isso vai mudar completamente a sua vida e a de sua família. Fica comigo até o final deste vídeo. Então vamos lá. Hoje nós vamos ler Provérbios 13, 24, que diz assim a palavra de Deus: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Vamos orar? Quando nós falamos de Deus, nós precisamos de Deus para entender a sua palavra. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua palavra. Nós pedimos a ti, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender, a compreender essa palavra tão importante que o Senhor nos deixou como orientação para educar, criar os nossos filhos e ensinar os teus caminhos a eles. Pai, por favor, nos abençoa, abra o nosso entendimento, que nós possamos entender o propósito pelo qual o Senhor escreveu essa palavra. É no nome de Jesus que nós entregamos as nossas mentes, os nossos corações a Ti, pedindo que o Senhor nos abençoe, pedindo que o Senhor repreenda toda a astúcia do inimigo, para que ele não venha, Senhor, atrapalhar o entendimento. Em nome de Jesus, que o Senhor o repreenda e que nós possamos ter entendimento, percepção da sua verdade, para que nós possamos também aplicar a tua palavra. Nos capacita, Senhor, porque sabemos que a capacitação também vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas queridas, meus queridos, que estão aqui interessados em educar o teu filho no caminho do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto tão importante, né? Que é como que eu vou falar de Deus para os meus filhos, como que eu explico a palavra para eles, né? E aqui está uma das diretrizes, que está em Provérbios 13, 24, que diz que quem não se nega a castigar, o que seria esse castigo? Se a gente for ver em outras traduções, a gente vai ver que algumas traduções usam aqui no lugar de castigo, usa a palavra vara, né? Então seria assim, quem se nega a usar a vara no seu filho não o ama. Olha como isso é sério. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Eu quero primeiramente explicar sobre o que seria esse castigo, essa vara, né? O que seria isso, como seria isso e também sobre o que é a disciplina ao qual o texto está nos orientando, né? Como eu já disse para você, esse castigo, ele se refere à varinha mesmo, a palmadinha na bunda, né? E também não pode ser em qualquer lugar. A palmada, ela tem o lugar certo para ser dada, a varadinha, ela tem o lugar certo para ser dada, que é no bumbum. Você não pode ficar batendo em tudo quanto é lugar no seu filho, porque você está agindo com desrespeito com ele, né? Aí também, olha só, a vara, ela é um mandamento de Deus. Quando usamos a vara, ou a palmadinha no bumbum, estamos obedecendo a Deus, pois Ele delegou essa responsabilidade para nós. Olha só uma outra coisa interessante também, a vara ou a palmada precisa ser aplicada de forma consciente, né? Sabemos que Deus não opera na ira. Deus também não manda a gente espancar a criança, mas sim repreender e disciplinar. Mas, Angelita, como que seria isso, né? Como que seria essa palmada aplicada de forma consciente? A palmada aplicada de forma consciente, ela é uma palmada que repreende, que corrige, né? Ela não é uma palmada que você dá na hora que você tá irado, a hora que a criança te desobedeceu e você já tá por aqui, já você vai lá e pega e bate com ira, com rancor, pensando, olha, eu não tô dando conta, depois também você fica mal. Não é essa palmada que a Bíblia se refere. A palmada consciente é aquela palmada que vai repreender,
olha, você errou, por isso você está tomando essa palmada. E também não é um espancamento, é uma ou duas palmadas, né? Para que a criança leve aquele susto, né? Não é a quantidade do peso da mão também que vai fazer com que a criança entenda a repreensão. É simplesmente um susto, né? Que você vai dar como a repreensão, aquilo que ela está recebendo aquilo porque ela fez alguma coisa, né? Então, fica calma que eu vou te explicar direitinho, né? Como que é simples e muito gostoso praticar essa sugestão, né? Se você estiver irado, já coloca a primeira regrinha aí na sua mente. Se você estiver irado, não faça essa correção. Se acalme primeiro e depois você vai continuar a sua missão. Qual missão? A missão de educador. Deus nos deu essa missão de educar, de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Então ficou claro sobre o que é a vara, qual que é qual que é o propósito da vara? O propósito da vara é fazer a repreensão consciente, né, de que a criança errou, de que não é esse caminho que ela deve prosseguir. Então, entendemos o propósito da vara. Vamos entender agora o propósito da disciplina, que o texto falou, né? Olha só, a disciplina, o que seria a disciplina? A disciplina, ela está se referindo à disciplina bíblica, que é ensinar o caminho, dar outra alternativa no lugar daquela que a criança fez de errado. É aqui que vai entrar a ministração da palavra de Deus. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou chegar numa criança e ensinar para ela? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Calma, vou te explicar. É muito simples, é muito simples. O evangelho, ele é muito simples, ele é muito puro, ele é muito poderoso, né? Ele é usado pelo Senhor, ele é usado pelo Espírito Santo e você vai compreender já já. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui na prática para você entender do que eu tô falando, né? Eu vou fazer uma simbologia aqui. Eu não tenho filhos com esse nome, João e Maria, mas eu vou fazer só uma simbologia para nós entendermos direitinho como é na prática fazer isso. Como é na prática aplicar a vara e também aplicar a disciplina. Olha só, João e Maria são irmãos. Eles pedem para brincar no jardim num dia que estava muito frio. Eu sou a mãe deles e eu os deixei ir brincar. Mas antes deles saírem para brincar, eu pedi que eles colocassem os casacos e os calçados, os sapatos, para que eles não ficassem descalços. Depois de meia hora, eu já percebendo uma desobediência, eu fui lá fora no jardim verificar como que eles estavam brincando. E como meu filho João ama ficar descalço, obviamente ele estava descalço. E o seu pezinho já estava todo roxo de tanto frio, mas ele mesmo assim estava descalço. Eu o chamei para entrar e já disse a João: olha só, eu havia pedido para vocês para ficarem com os calçados. Por que você tirou? Quanto mais você falar calmo e tranquilo com seu filho nessa hora, mais ele vai te dar atenção. Porque ele já sabe que ele desobedeceu. E ele já sabe que vem aí uma repreensão. Então, olha só. E ele ficou quieto. Aí eu falei para ele: você acha que você obedeceu ou desobedeceu a mamãe? Porque a palavra de Deus diz lá em Efésios 6:4, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aí é aqui que eu falei: a mamãe já ensinou para você que você deve obedecer a mamãe e o papai, para que tudo na sua vida corra bem e você tenha vida longa. Vá lá para o seu quarto, que logo em seguida eu já estarei lá. Então, no momento seguinte, João já sabia que ele receberia uma palmadinha. E depois, novamente, eu disse: eu estou te repreendendo e te disciplinando porque eu te amo. E a palavra de Deus diz que se você desobedecer o papai e a mamãe,
nada irá correr bem na sua vida e você morrerá cedo, entendeu? Então vamos orar, pedindo a Deus que o capacite a obedecer e lembrar a sua palavra. Olha como é simples, eu simplesmente peguei ele e contextualizei a palavra de Deus. João, se você continuar desobedecendo, a palavra de Deus diz que você não vai correr nada bem na sua vida. Então eu, como agente de Deus, porque te amo, porque Deus me deu essa missão, eu preciso de te repreender. E a repreensão, ela precisa usar assim a varinha. É necessário, daquele jeito que eu te ensinei, de forma consciente e de forma calma, branda, com amor. A Bíblia diz que nós precisamos ensinar em amor. E no final é importante você de novo ressaltar. Você sabe por que você apanhou? Porque você desobedeceu primeiramente a Deus e depois a mamãe, que é a autoridade que Deus colocou na sua vida. E porque eu te amo, eu estou te ensinando, eu estou te repreendendo e eu estou te disciplinando. A disciplina é colocar realmente a palavra de Deus em prática. Mas Maria também, ela não poderia ficar de fora. Ela veio contar para mim o pecado do seu irmãozinho. E eu já aproveitei o momento para discipliná-la. E eu disse: Maria, você gostou que seu irmão apanhou? Você gostou que ele chorou? Você gostou que ele ficou triste? E Maria, olhando para mim, disse: não, mamãe. E eu disse para ela: a palavra de Deus diz que não devemos nos alegrar com o mal, mesmo que ele fosse o seu inimigo. Provérbios 24:17. Você deveria ajudar o seu irmão a não desobedecer. Vamos orar para que o Papai do Céu nos capacite? Olha só como é simples. Quando você para um pouquinho e observa, né? Observa aquilo que é uma oportunidade para você ministrar a palavra de Deus. Isso é muito importante, né? Então ficou claro para você de como aplicar a repreensão, que é a varinha, e depois disciplinar, que é oferecer a alternativa bíblica para que a criança siga? Ficou claro isso para você? Olha só, a Bíblia diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Mas instruir quando? Quando que eu devo instruir, né? A Bíblia diz que é a todo tempo. A todo tempo, andando pelo caminho, nas oportunidades que eles escorregam, desobedecendo, né? O dia a dia é a melhor oportunidade para nós ensinarmos. Mas para nós ensinarmos, o que nós precisamos criar primeiro? Nós precisamos criar um padrão, né? Um padrão de como é que essa casa, aonde essas crianças estão, deve funcionar. E esse padrão primeiro deve ser ensinado, explicado. Só depois que esse padrão for desobedecido é que deve entrar essa regrinha da vara e da disciplina. Mas o tempo todo você deve estar ministrando no coração da criança, né? E contextualizando com ela, como eu contextualizei aqui para você, te ensinando a fazer isso, né? E outra coisa que nós precisamos entender, que é muito importante também, é que muitas mães, né, têm falhado por querer corrigir o comportamento, né? Mas aqui nós vamos compreender que o problema maior está no coração da criança. Veja o que a Bíblia diz. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Olha só o ensinamento do nosso Senhor Jesus. Jesus estava falando, do coração é que brota todas essas coisas. Percebeu o ensino de Jesus? O problema é o coração. Não adianta a gente querer mudar comportamento. A criança até muda o comportamento, né? Quando há ameaça de castigo, de bater, mas
lá dentro do coração dela, ela mesma não consegue enxergar o pecado do coração. E isso é que a palavra de Deus fala que causa a ira nos nossos filhos. Porque pense comigo, cada vez que o seu filho cometer alguma coisa, você corrige o comportamento dele. E quando você corrige o comportamento dele, ele vai ficando irado. Por quê? Porque o pecado está lá dentro do coração. E a cada vez que tem essa correção fora do padrão bíblico, a criança vai ficando mais rebelde. Ela vai ficando como um leão bravo, que a qualquer momento ele se revolta contra você e briga, e xinga, e chora, e não quer fazer. Não é assim que acontece? Parece que eu estou lendo aí o cenário da sua casa, né? Mas não é só aí não, mamãe. Aqui também já aconteceu assim muitas vezes. Então, o nosso dever como pais, qual é o nosso dever como pais? É investigar o coração e extrair os pecados do coração, para assim poder estabelecer os padrões, que é o ensino diário e a repreensão e a disciplina. Entendeu? Então, você vai montar um padrãozinho. Como que seria esse padrão, Angelita? Seu filho tem hora para acordar, seu filho tem hora para dormir, seu filho, dependendo da idade dele, ele já tem uma responsabilidade em casa para fazer, pelo menos arrumar o seu quarto, a sua caminha. O seu filho, ele tem horário para ver celular ou tablet. Isso daí precisa controlar, porque eles na internet eles aprendem coisas que não deveriam aprender. Você tem observado os desenhos que o seu filho tem assistido? Você tem observado as mensagens ocultas que esses desenhos têm implantado no coração dele ou dela? Então tome cuidado, monte um padrão, pega uma folhinha de caderno. Olha, meu filho acorda a tal hora, ele vai para a escola a tal hora, ele chega da escola a tal hora, depois da escola ele vai fazer isso. Coloca um cronograma para que você possa ensinar o teu filho a palavra de Deus. Outro ponto importante é o ensino diário. Todos os dias eles precisam ser ensinados. Todos os dias a palavra de Deus precisa ser plantada no coraçãozinho deles. E eu garanto para você que se você insistir em fazer o bem, né, que é o ensino da palavra, e não desfalecer, no tempo certo você colherá os frutos. Está escrito lá em Gálatas 6:9. Por que eu tô falando isso? Porque muitas mamães estão exaustas. Muitas mamães já não querem mais saber de ensinar. Elas estão cansadas. Por quê? Porque elas ensinam e não tem resultado. Sabe por que elas não têm resultado? Porque não estão fazendo pelo caminho certo. O caminho certo é a palavra de Deus. Por que eu digo isso com tanta certeza? Vamos ver alguns versículos para você entender o poder dessa palavra e o que ela vai fazer no coração do teu filho quando você colocar isso em prática. Olha só, vamos ver Hebreus 4:12. Diz assim, pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito e vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e os pensamentos do coração delas. Olha só, a palavra vai direto no problema. Ela vai no coração da criança, né? Ela vai trabalhar no coração da criança. Olha só, outro versículo, João 15:3, diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Só há um meio do coração do seu filho e de qualquer pessoa ser limpo, é pela palavra de Deus. Não há outro meio, não há outro caminho, né? A palavra de Deus é poderosa, ela é viva, ela é eficaz e ela não volta para Deus vazia. É para Deus que a inspirou vazia. Isso está lá em Isaías 55:11. Percebe que o meu e o seu papel apenas é repreender usando a varinha com consciência e ministrar a palavra de Deus? Olha só, para ter essa consciência eu vou te dar uma receitinha. É preciso você perguntar ao seu próprio coração: eu estou irada? Por que eu estou irada? Porque a desobediência foi a mim ou foi a Deus? Primeiramente, a desobediência é a Deus. E nós devemos ficar não irados, mas tristes,
por não estar conseguindo cumprir a missão de Deus. Então, qual é a minha parte? A minha responsabilidade. Isso te ajudará a ter consciência de que você é apenas uma pessoa a serviço de Deus na criação e na educação dos seus filhos, porque eles são herança de Deus. Percebe o nosso papel de mordomo? Nós somos mordomos de Deus. Nós temos uma missão, nós temos uma responsabilidade, que é ministrar a palavra de Deus a todo momento no coração dos nossos filhos. E mãezinha, vou falar uma coisa para você agora. Não fique decepcionada com você mesma. Se houver algumas falhas no meio do caminho, nós somos mães em formação. E o mais importante é buscarmos em Deus o conhecimento e a sabedoria necessária para combater o bom combate e vencer a carreira e guardar a fé, principalmente. Eu quero deixar aqui para você a dica de ouro que eu prometi, que me ajudou muito e ainda me ajuda. Ele se tornou o meu livro de cabeceira. É o livro, o nome do livro é Não Me Faça Contar Até 3, da Ginger Plowman. Inclusive, no livro dela, ela disponibiliza uma tabelinha excelente com sugestões de versículos, perguntas que devemos fazer aos nossos filhos para alcançar o coração deles e fazê-los, através da palavra de Deus, enxergar os pecados do coraçãozinho deles. Até nós que somos adultos somos abençoados com esse livro. Que Deus nos abençoe nessa caminhada de educar nossos filhos no caminho do Senhor. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe abaixo o seu comentário e nos dê sugestões de temas quanto à educação de filhos, que a gente vai com muito carinho preparar uma palavra bíblica para trazer para vocês. Deixe também a sua pergunta aqui e talvez se você tiver alguma dificuldade com o teu filho, deixe aqui que nós vamos responder. E se você conhece alguma mamãe que está com dificuldade na educação, compartilhe esse vídeo. Este livro serve para qualquer idade. E eu vou lembrar mais uma vez, eu vou deixar o link do livro aqui abaixo na descrição. Clica, corre lá para pegar o seu antes que esgota. Não me faça contar até 3. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa ter te dado uma nova esperança, um novo direcionamento, para que você possa educar o teu filho nos caminhos do nosso Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.